Depois de um treinamento, nós temos alguma resposta do organismo, pelo amor de Deus, para que essa agressão que acabou de acontecer, ela consiga se reparar mais rápido. Seria lógico pensar dessa maneira. Então, a janela de oportunidades, depois de um treinamento, para uma absorção maior, é uma coisa que até de forma instintiva era para acontecer. Agora, em qual grau isso é importante? Ou será que isso realmente é verdade? Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois vamos falar sobre janela de oportunidades pós-treino. Devo suplementar com whey malto ou eu desperdiço meu treinamento se eu comer arroz e frango? Você que está mais tempo aqui no canal, que já cansou de pesquisar lendo Twin Mais Tema quando você tem alguma dúvida, você já viu outros vídeos que eu disse que essa questão do whey e malto no pós-treino pode ser uma estratégia, mas não é necessariamente uma obrigação para que você tenha bons resultados. Então, isso você já sabe, mas vamos destrinchar um pouquinho mais sobre essa janela de oportunidades? Primeiro nós vamos lembrar que quem inventou essa janela anabólica pós-treino foi o praticante de musculação. Tanto é que ela chama janela anabólica pós-treino. Então você vê outras pessoas de outros esportes de endurance, bicicleta e tal, nunca tiveram essa preocupação de ter que terminar o treino e comer muito rápido, porque estou catabolizando. E a gente está falando de gente que corre maratona. É uma coisa que é muito mais bro science, sabe aquela coisa que um falou ali, outro aqui, o cara era grande, e aí ficou por isso mesmo. Mas na prática isso não tem uma literatura, sabe, que engloba todas as atividades, com um monte de pesquisas, nem nada do tipo. Mas você pode dizer que uma janela de oportunidades, de melhor absorção, já é algo que a ciência, vamos dizer, já visa mais. A janela anabólica é complicado. Então, essa janela anabólica ficou popularmente conhecida por mais ou menos 1 hora depois do seu treino, você tem uma super aproveitação, né? Não é aproveitamento não, é aproveitação mesmo, de nutrientes. E que se nesse momento você consumisse uma porção de comida muito interessante, você teria um crescimento maior, mais eficiente. Ou seja, entraria numa estratégia do nutriente num tempo específico ser mais diferente do que consumido em outro momento do seu dia. Vamos aos fatos científicos. Então, uma pesquisa mostrou, uma pesquisa com cães, é bom lembrar isso. E neste momento eu estou com saudades do Floquinhos, mas ele está na sua sonequinha, eu vou deixar ele dormindo lá. E essa pesquisa com cães, que fizeram uma corrida em esteira, mostrou que os cães que ficaram 150 minutos correndo, ou seja, mais de 2 horas, coitado dos bichinhos, ninguém merece tanto cardio assim na vida, os que comeram logo depois tiveram uma maior concentração de aminoácidos na sua corrente sanguínea em comparação do que os que comeram mais tardiamente. Apesar de parecer muito sedutor, temos que lembrar que foi em cães que estavam fazendo aeróbicos e que não estavam buscando hipertrofia muscular. Temos uma pesquisa com humanos, a qual mostrou também que até 2 horas depois de um treinamento, a sua síntese proteica muscular sobe consideravelmente. O problema desse estudo é que ele envolveu aeróbicos e exercícios de intensidade moderada, que normalmente não é o que um fisiculturista, lembrando que o fisiculturista é quem treina para moldar o seu corpo, então você que está treinando aí com esse objetivo, você é um fisiculturista, você só não é de palco, não é assim que o fisiculturista treina. Por outro lado, um estudo investigou o impacto da ingestão de proteína de forma aguda logo depois de um treinamento de musculação intenso e, por incrível que pareça, nesse daqui não foi observado diferenças entre 1 hora e 3 horas depois de um treinamento em tanto aproveitamento de proteína. Se não fosse tudo, mesmo quando esse nível de síntese de proteína é muito mais alto, não necessariamente reflete no maior ganho de massa muscular, porque ele é por um curto espaço de tempo e, na verdade, você vai recuperar essa massa muscular de qualquer maneira. A questão é a velocidade. Então, se a gente estivesse pensando que a gente ia treinar peito agora e peito dali 12 horas, seria bacana. Terminou o treino, já come. Legal. Só que a gente vai treinar peito hoje, às vezes vai levar uma semana, pelo menos 3, 4 dias para treinar de novo. Então, essa demanda de tanta velocidade assim, não se faz muito sentido. Outro ponto que nós temos que levar em consideração é que quando você ingere uma proteína antes do seu treino, você tem fluxo de aminoácidos num pós-treino. Quando você faz uma degradação
proteica durante um treinamento, você pode ter um aumento de aminoácidos na corrente sanguínea também. Então essa emergência em mandar proteínas de forma muito rápida não é válida. Por isso que quando você pensa em usar whey e malto, senão você não vai ter resultados, é absolutamente um absurdo. Temos sim um estudo de idosos que pegaram acho que quase 15 idosos, fizeram uma separação e a única diferença foi que esses daqui tomaram 10 gramas de proteína a mais do que esse num pós-treino. Mas de novo, por que fazer um estudo assim, gente? Esse aqui ingeriu mais nutriente, então obviamente o crescimento dele tende a ser maior. Mesmo assim, foi maior cerca de 10%, o que é muito justificável, já que ele estava consumindo 10 gramas de proteína a mais, independente do horário. Sem falar que 15 pessoas é muito pouco para a gente determinar alguma coisa. Temos diversos estudos que eu poderia ficar citando aqui, mas vamos resumir. O que os melhores estudos nos apontaram? Nos apontaram que até 6 horas depois de um treinamento nós temos um aproveitamento melhor dos nutrientes pelo nosso organismo. Se você come antes do seu treinamento, você já está nutrido. Então você não precisa de nenhuma emergência em consumir algo de rápida absorção e todo aquele desespero. Não. Você precisa simplesmente terminar o seu treino e mais ou menos ali, até dentro de 1 hora depois do seu treinamento, você fazer uma alimentação. Uma alimentação que deve ser tão importante quanto qualquer outra da sua dieta. Simplesmente isso. As próximas 6 horas você tem um aproveitamento um pouco melhor. Mas isso também não vai determinar o seu crescimento muscular, porque o crescimento muscular vai vir do reparamento completo e uma supercompensação, coisas que vão acontecer um pouquinho depois. Agora, se você treina em jejum ou sem consumir proteínas antes do seu treinamento, a orientação é que o mais rápido possível você ingira proteínas, não precisa ser whey. Porém, terminou o treino, o mais adequado seria que você comesse logo na sequência. Isso é verdade, porque você tem essas 6 horas para poder aproveitar. Agora, se você já ingeriu proteínas antes, fica tranquilo, já tem fluxo de aminoácidos na corrente sanguínea e nada mais você vai precisar do que continuar esse fluxo. E para isso você não tem necessidade de uma velocidade tão grande. Mas isso não quer dizer que você deve fazer um exagero. Sabe, depois dessas 6 horas eu vou comer tudo que eu preciso então. Não, a gente já sabe que a proteína vai se absorver melhor quando a gente fraciona ela um pouquinho melhor. Inclusive eu já fiz um vídeo falando sobre como ter a melhor síntese proteica. Eu vou deixar vocês com a indicação desse vídeo aqui para que vocês entendam como vocês fazem um melhor aproveitamento da síntese proteica. Então apenas coma depois do seu treinamento em até 1 hora é a conduta mais adequada. Fica com esse vídeo.